Meu nome é Guilherme, tenho 25 anos, estudei aqui de 2001 a 2008 e hoje estou de volta como professor. Meu nome é Vinícius, eu estou no terceiro ano do ensino médio e eu estudo aqui no colégio desde 2009. Eu sou a Duda, eu estou no 9º ano, tenho 14 anos e estudo aqui desde 2014. Eu sou o João, tenho 17 anos, estou no terceiro do ensino médio e estudo aqui desde 2017. Eu sou a Maria, eu tenho 14 anos, eu comecei a estudar aqui em 2012 e hoje eu tenho 14. Eu sou a Mariana, eu tenho 31 anos, estudei no colégio de 99 até 2002, tive a honra de ser da primeira turma a se formar no Colégio Água Viva, no ensino fundamental, e atualmente sou professora aqui no colégio. Meu nome é Robson, eu tenho 40 anos, sou diretor pedagógico, dirijo o colégio desde 2017. Gente, é um prazer estar aqui com vocês e a gente poder bater um papo a respeito de lembranças. A escola é cheia de lembranças, eu acho que o que a gente mais guarda na escola são causos, histórias e tal. E eu queria perguntar principalmente aí agora para os professores, Guilherme e Mariana, se vocês têm alguma história, alguma lembrança que vocês têm em relação ao tempo de aluno aqui no Colégio Água Viva. Uma lembrança que eu tenho muito forte foi ter acompanhado a evolução do colégio. Quando eu entrei no colégio com 10 anos, ainda estávamos na casa, na rua Monteiro Lobato. Então as salas de aula elas eram pequenas, o campo que nós jogávamos futebol era bem pequeno. Então quando o colégio foi construído onde é atualmente, foi muito legal acompanhar essa mudança. Então nós jogávamos muito futebol no campo e havia alguns pássaros que sempre corriam atrás de nós, os quero-quero. E era um tempo muito bom, então eu pude acompanhar toda essa evolução do colégio, a construção dos blocos, a construção do ginásio. Então eu passei uma boa fase da minha adolescência aqui no colégio e muitas histórias com uma turma muito unida. Inclusive nós somos amigos até hoje, temos um grupo no WhatsApp e o grupo se chama Colégio Água Viva. Tamanho foram os laços que nós estabelecemos ao longo dos anos. Minha Mariana lembra que ela matava aula para jogar bola. E você? Mariana. Matava aula de português. Olha só. Ela já sabia tudo, português, literatura, matava aula para jogar bola. E o destino sobrou para ela dar aula de português, né? Eu lembro de muita coisa aqui. Eu estudei também a vida toda. Um dos meus melhores amigos até hoje. Eu sou amigo, não foi um conhecido, é um amigo que eu tenho até hoje, que foi na primeira série quando eu estudei aqui. Eu lembro das apresentações do Cover Night, que na época já em torno do 7º ano, a apresentação dos Beatles, a dança do High School Musical, os amigos, eu lembrei disso agora, verdade, tinha toda uma coreografia e, enfim, os cheeseburger de sexta-feira. Também acompanhei muito o crescimento do colégio, né? Onde, por exemplo, quando eu entrei aqui, o terceiro andar já não existia ainda, o piso superior. Não subindo a escada aqui, bem como o ensino médio, né? Não existia o ensino médio ainda. Foram experiências muito boas que a gente cria aqui, que eu criei aqui, né? E é uma nostalgia, uma coisa boa sentir isso de volta. Estar aqui de volta hoje como professor e passar um filme na nossa cabeça, né? Às vezes todo dia que a gente entra aqui de volta. Uma experiência muito legal. Assim, a gente sempre vê filmes e tal sobre a questão de máquina do tempo, né? Então eu queria que vocês voltassem no tempo, né? Imagine vocês voltando no tempo, encontrando o Guilherme aqui em 1999, 2001, a Mariana também, no pátio do colégio. E se vocês pudessem, então, falar para o Guilherme e para a Mariana o que tem hoje que na época deles não tinha. Eles iam encontrar salas novas. Elas já estão hoje muito mais modernas. A pintura está maravilhosa, achei muito moderno. A metodologia ativa das carteiras não estarem enfileiradas, elas estarem em grupos das pessoas se relacionarem. Por exemplo, se eu tenho alguma dificuldade e o meu colega de classe tem alguma habilidade naquela área, poder me ajudar, não cada um por si, sabe? Ter uma equipe, ter um grupo, isso. O colégio, ele fez uma inovação, né? Eu nunca vi, assim, um colégio fazer isso. A gente tá começando a fazer
grupos diferentes, sabe? Falaram que era por trimestre, bimestre, eu não me lembro muito bem. Mas a gente vai... também tem as oficinas, que eu achei um negócio muito legal. Nossa, eu achei incrível. Quando eu vi, assim, eu vim no meu primeiro dia de aula e falaram das oficinas, eu falei, nossa, é muito legal isso. Tem as oficinas de música, de dança, teatro, e no teatro também tem a poesia, né? Incluso no teatro, artes, e a gente vai receber um tema, né, pra fazer. A gente vai fazer um tema, a gente vai receber, né, pra trabalhar esse tema na oficina que a gente quer. Tipo, a gente não precisa seguir a oficina que estão falando, ó, esse mês você vai seguir desse, esse daqui desse. O aluno que opta. O aluno que escolhe a oficina que ele mais gosta. E vocês do ensino médio, o que vocês falariam pro Guilherme, pro Mariana, assim, que tem hoje que na época deles não tinha, assim? Ah, cara, questão de... Que nem o ensino médio hoje, tem aulas, o terceiro ano tem aula junto com o segundo ano, eu achei muito interessante. Aulas focadas em vestibular, em questões de vestibular, mais que a gente do terceiro ano que já tá... Isso, o DIPIM, que já tá saindo do colégio. Questões de tecnologias, como o iPad. Eu sou meio que um dinossauro aqui no colégio. E eu peguei desde os primórdios das aulinhas de inglês com o radinho, e até hoje com os iPads, enfim, nessa crescente, nessa evolução. E o espelhamento nas salas, enfim, mudou muita coisa, tá? Sensacional. Em questão do que a Maria falou, das salas do Fundamental ser em grupo, a do ensino médio é em U, que facilita a comunicação do aluno com o professor e dos alunos com os próprios alunos, que aí facilita para tirar as dúvidas, conversar sobre a matéria. Às vezes tem uma conversa ou outra, mas Mas vocês viram que legal agora o Guilherme Mariana eles fez como professor. Eu tenho que ser aluna também ia facilitar muito a comunicação. mas tirou aquele modo tradicional das escolas. A escola deu uma inovada nisso também, na comunicação. Na época que o Guilherme estudava aqui, ele falou que não tinha ginásio, né, ainda. Eu peguei aquela transição do campo, né? A transição acompanhava a construção do ginásio. O ginásio está moderno, o equipamento de som pro cover night também, que mudou. A pintura, o ginásio hoje está bem bonito, bem moderno. Gente, não sei se vocês concordam, mas algo que eu sinto muito no Colégio Água Viva, bom, eu também sou pai, né? Meus filhos estão aqui no Colégio Água Viva. Algo que eu sinto no Colégio Água Viva, um diferencial muito forte na proposta, é a maneira como a gente se trata aqui. Aluno tratando aluno, e o jeito como os educadores tratam os alunos e o jeito como os educadores também são tratados pelos alunos, assim. Queria que vocês falassem sobre esse clima, sobre esse ambiente de relacionamento legal que nós temos no Colégio Água Viva, e se vocês passaram alguma luta, alguma dificuldade aqui e que vocês encontraram apoio, como que foi? Quem gostaria de começar aí? Então, aqui o colégio ele tem um diferencial no jeito que a gente trata os professores e os professores tratam a gente. E eu acho isso muito legal porque é como se a gente fosse amigo, né, dos professores. Eu tinha muito medo, assim, quando eu tava lá pelo 6º ano, porque eu ia ter vários professores. Falei, nossa, eu vou ter um monte de professor e vai ser mais fácil de um professor não gostar de mim. Mas eu descobri que todos os professores, assim, não teve nenhum professor que deu aula pra mim que era um professor carrancudo, sabe? Que ficava com a cara fechada. Era sempre um professor simpático. A professora de ciência, ela é uma professora muito amiga, sabe? Ela conversa muito com a gente, até quando a gente faz festa de aniversário, a gente até convida ela, porque... Hoje ela é tutora do colégio. Ela é tutora, ela foi, assim, uma ótima tutora pra gente, sabe? Ela vai sempre estar na minha memória, porque ela foi muito marcante pra mim, assim como o professor de geografia, os dois que eu tive aula,
Ele parecia sério, mas não era, ele brincava mais. Aí tem o atual professor, que eu também acho ele muito simpático, ele é muito inteligente. Sempre quando a gente pergunta algo pra ele, ele explica lá do começo. Ele tem um conhecimento assim que eu fico impressionada, sabe? Os professores sempre eles explicam muito bem pra gente, né? Eles nunca têm coragem de passar uma revisão mais ou menos. Eles nunca fazem uma coisa mais ou menos. É sempre uma coisa muito completa, sabe? Então essa Duda lá do 6º ano encontrou apoio nos professores. E isso, cada vez que eu via que eles davam uma explicação assim completa, né? Eu via que eu ia conseguir me esforçar, né? Eu ia conseguir chegar onde eu quero e eu ainda acredito em mim. Professores assim, sabe? Eu vou aproveitar a fala da Duda. Algo que me marcou muito, né? Eu concordo com tudo que você falou, e desde o meu tempo, o Colégio Água Viva sempre foi para mim, para a minha turma, como a nossa segunda família. Então, sempre nós encontramos muito apoio aqui. E eu me recordo de quando eu perdi o meu avô, que foi assim um momento bem difícil, ele era muito amigo. E um dia durante a aula, inclusive era aula de língua portuguesa, eu não estava muito bem. E a professora me deixou sair para ficar um tempo pensando. E eu lembro até hoje, eu me sentei naquela escada que desce para as piscinas. E eu fiquei sentada, sozinha poucos minutos, porque o diretor da escola naquele momento, ele veio, ele sentou, ele conversou comigo. Eu não me lembro o que ele falou, porque já se passou um tempo considerável, mas eu lembro que foi muito importante, o apoio que eu tive. E essa palavra apoio, ela sempre foi muito forte aqui no Colégio Água Viva, porque é um lugar que eu sempre me senti apoiada, me sinto apoiada hoje trabalhando aqui. Então, é um lugar que os professores, a coordenação, eles acreditam em você. Eu lembro quando aluna, um dia nesse contexto do projeto Batilata, que a professora de português pediu para que nós fizéssemos uma redação, falando sobre a importância desse projeto. E ela deixou que a gente fizesse até a redação fora da sala. E eu sentei atrás de um bloco, que atualmente é o bloco atrás do anfiteatro. E eu lembro até hoje, quando eu sentei com o meu caderno e eu fiz uma redação. E eu lembro que eu comecei Batilata, um som, um ritmo. Eu lembro só esse começo. E foi uma redação que eu tenho certeza que ela saiu do meu coração. E eu nem pensava em ser professora de redação na época. E quando eu mostrei para ela aquele texto, ela gostou tanto. Ela falou, Mari, esse texto precisa ir para o jornal da escola. E naquele ano o texto realmente foi para o jornal da escola. E hoje, olhando para trás, eu vejo que ela enxergou em mim talvez algo que nem eu enxergava. Talvez um potencial para a redação, que é a área que eu atuo hoje. Então esse apoio, ele sempre foi muito importante. E o dia que eu vim ao colégio trazer o currículo, o Robson caminhou comigo pelo colégio para mostrar, inclusive, essas inovações que vocês falaram, que eram muito diferentes do meu tempo, que era somente lousa e giz. E algo que me marcou foi a postura do Robson. Da mesma forma como os diretores, os profissionais da minha época, um aluno que não estava muito bem naquele dia, estava triste. E o Robson parou, olhou bem nos olhos daquele aluno, colocou a mão no coração dele e perguntou, está tudo bem com você? Assim, foi um momento muito forte aquele, porque me fez lembrar do tempo que eu estive no Água Viva. Acho que a Clarice Lispector chamaria de epifania aquele momento. E então foi um momento que me fez relembrar muitas recordações de infância, de adolescência, e eu pude ver que o Colégio Água Viva ainda carrega essa marca na qual ele foi fundado. Em 2018 eu passei por um momento na minha vida muito difícil. No começo do ano meu pai ele soube que ele tinha um câncer na base da língua. E nesse ano eu fiquei meio que sozinha, porque vários amigos foram embora, pessoas me deixaram sozinha. Eu lembro que tinha um dia que eu estava sentada na escada, perto da diretoria, e eu estava meio que chorando, sozinha, olhando pro nada. Meus pais estavam em São Paulo, não dava para falar com eles, né? E aconteceu a mesma coisa, que ele sentou na escada e começou a conversar comigo, a mesma coisa. E me perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. E a gente começou a conversar, não com um diretor, nossa, formalidades.
Não, como um amigo. E assim, as pessoas que, quando eu precisei de ajuda, eu tive uns problemas depois com isso, de pensamentos ruins, e os professores daqui me entenderam, me ajudaram como pessoa. Eles não foram simplesmente professores, eles foram pessoas, humanos, pessoas boas, pessoas que realmente dão a mão pra você e não só olha você sofrendo ali e fala, mais um dia normal, sabe? Foi uma coisa assim muito boa, foi um apoio gigantesco, eu nunca vou esquecer. E só completando essa questão de vínculo com o professor, eu tive vários professores aqui e tive vínculos que saíram fora da escola com professores de assistir jogo na casa de professor, de fazer churrasco e chamar o professor, desse nível assim, professores que nossa, marcaram muito a minha aprendizagem aqui no colégio. E é isso. Foram muito presentes, não só dentro da escola, mas como fora da escola também, como amigos que a gente leva até hoje. Eu queria dizer que até as pessoas aqui, os funcionários, não só os professores, diretores, assim, eles são muito simpáticos, mas os funcionários também são. O porteiro, ele é muito simpático, ele sempre dá bom dia, ele é uma pessoa, assim, muito carismática. Sabe o nome de todo mundo. Sabe o nome de todo mundo, sabe o carro de todo mundo. Ele chega assim e fala, fulano, seu pai chegou. O fulano nem sabe que é o carro dele. Ele tem todo o RG, ele tem a placa do carro. É verdade. É muito legal. Eu lembro do dia em que o Robson chegou para ser diretor, né? E os meus amigos, um amigo meu, falou, nossa, aquele cara é muito carismático. Ele ficou, assim, muito, como posso dizer, encantado com a simpatia, né? Que você tinha, que você tem ainda. Você realmente parecia um diretor, assim, muito simpático e que não era tão sério, entende? Porque, como eu disse aqui, ninguém tem um rosto assim muito sério, uma postura muito séria, ninguém fala muito formal, né? A gente é muito amigo mesmo, aqui todo mundo é muito simpático e eu gosto muito de todos os professores. Já que a Duda e a Maria falaram do Robson, vamos falar do Robson, né? Não, mas ele é da hora mesmo. Não sei se o Vinícius lembra, quando a gente foi jogar um campeonato lá em... Onde foi que a gente foi jogar? Em Sertãozinho? Não. Ourinhos? Que a gente passou na sala do Robson um mês antes pra fazer as camisetas, pra fazer tudo. Ele teve apoio com a gente. Depois, quando a gente foi campeão também, que a gente ficou na sala do Robson lá, ele conversando com a gente. Antes da gente ir pra outra fase, pro estadual, o Robson conversou com a gente, chamou todo mundo do time pra conversar. A gente recebeu o maior apoio. E dos professores também, né? Em questão de vestibular, das provas mesmo. Sim. Dos medos, né, que a gente tem de não passar no vestibular, de depois da faculdade não conseguir um emprego. Os professores passam muita segurança pra gente, né? Na verdade, assim, bem sinceramente, eu fui graças a Deus, fui uma pessoa de poucos problemas na minha vida. Mas eu lembro que diante disso, o quanto que o colégio contribuiu para que eu sempre levasse as coisas numa boa, o papel foi muito grande. Eu sempre posso dizer assim, tranquilamente, que eu fui muito bem criado aqui, né? Então, assim, desde uma conversa, uma relação com os professores, as professoras, que a gente lembra, tem um carinho até hoje, né? Tantas, a nostalgia que volta e fala assim, olha o Guilherme voltou, agora ele tá como professor, olha só o tamanho que você tá, né? Como cresceu esse, olha, você é desse tamanho. As pessoas lembram da gente, não é como se, paquera,
Exatamente. Então, isso o pessoal sabe nome e sobrenome. Assim. Exatamente. É incrível como... E sabem porque isso é uma coisa de carinho, né? De que as pessoas guardam, que as pessoas têm aqui. Né? Então, desde os funcionários, os professores. Então, é sempre são esses gestos que me guardam até hoje, assim, como eu disse, a minha criação aqui foi muito boa. E isso é uma coisa que eu me recordo e vou lembrar para sempre. A gente vai brincar então falando desejo pro nosso colégio, tá? Eu vou começar. Eu desejo pro Colégio Água Viva que ele receba mais estudantes que voltem para ser educadores, voltem a ser pais de outros alunos, e que o Água Viva sempre tenha isso, de estudantes que vão e voltam. Esse é o meu desejo. E que a gente tenha mais rodas de conversa como essa, com avós que foram estudantes aqui, com ex-diretores, com alunos que passaram aqui e são diretores. O meu desejo para o Colégio Água Viva é que sempre a gente comemore, então, esse encontro de estudantes e outros estudantes. Eu desejo que o Colégio Água Viva continue com essa marca de amor e cuidado que ele sempre teve, de se importar com o ser humano, que visa a formação integral do indivíduo, não só em termos educacionais, mas em termos familiares. É um colégio que valoriza muito quem nós somos, que valoriza a essência do ser humano. E eu desejo que o Colégio Água Viva ainda forme muitas gerações de alunos, como foi o meu caso, como foi o caso do Guilherme. E eu desejo que os meus filhos possam estudar nesse colégio, que eu acredito que estará ainda cada dia melhor. Então é o que eu desejo. Eu desejo só alegrias. Quantas vezes eu achei paz aqui, onde na minha casa só tinha batalha. E assim, ser essa família que e ser essa coisa maravilhosa de não estar aqui para estudar, para conhecer, mas estar aqui para sonhar e para viver e para se transformar num ser humano melhor. Eu desejo que o colégio continue transmitindo essa alegria que passa, né, para quem vem de fora, para quem vem visitar, por muitos e muitos anos, que para quando eu tiver meus filhos, eu saber que aqui é um lugar que eu posso confiar, né, onde deixar meus filhos. Então, eu desejo para o colégio que também, como a Mariana falou, que o colégio continue com esse laço, né, com os professores e alunos. Como o João falou, que ele continue com esse clima e que eu espero que meus filhos também possam estar aqui e que aqui é um lugar para confiar, porque desde dos primórdios, né, dizendo assim, a escola ela tem um carinho, um cuidado, e aqui é realmente um lugar que dá para confiar, né? Eu desejo que continue sendo essa família, que continue tendo essa atmosfera. Como eles falaram, eu cresci aqui, então eu vivi essa parte de aprendizado, e é um lugar onde eu confiaria de deixar os meus filhos, e eu desejo que continue sendo essa família. Bom, eu desejo para o Colégio Água Viva, nesses 24 anos, prosperidade, vida longa, que a escola continue com esse abraço acolhedor que sempre foi, e que ela se mantenha sempre como suporte, bem como os funcionários e todos os alunos, para o sucesso de todos vocês, não só pessoal como profissional. E o meu obrigado por ter feito parte disso.